Olá a todos e todas. Estou no terceiro vídeo falando acerca do sociólogo italiano Antonio Gramsci. Eu fiz uma apostila gigantesca acerca desse autor. Hoje eu vou começar comentando ali na página 31. Nos vídeos anteriores eu fiz um vídeo falando o contexto histórico em que o Gramsci estava inserido, desde a ascensão do fascismo, a sua atuação, sua situação particular. No vídeo 2 eu falei a definição de Estado em Gramsci e como que devemos ler os textos gramscianos. Hoje eu vou entrar nos famosos cadernos do cárcere. Falarei sobre o caderno 11, 1932-1933, Introdução ao Estudo da Filosofia. Eu pretendo comentar nesse caderno, não sei se em 2 vídeos, mas o conceito de hegemonia em Gramsci. Pretendo comentar também acerca da possibilidade de relação entre o conhecimento científico erudito e a ação de massas. São esses aspectos que animaram o Gramsci, porque um dos grandes problemas que nós encontramos em todas as sociedades é que muita gente escreve sobre filosofia, faz reflexões brilhantes sobre a sociedade, acerca do mundo em que estão vivendo, mas parece que essas reflexões não chegam para a quase totalidade do povo que é excluído dos círculos intelectuais. O Gramsci se preocupou com isso, porque qualquer ação que visa uma mudança na situação do status quo do Estado, de um Estado, quando eu quero melhorar a atuação política das pessoas, eu não posso me ater simplesmente aos grupos intelectuais, a um ou dois pensadores. Como fazer com que a massa, a quase totalidade das pessoas tenham acesso a um pensamento político hegemônico? E é dessa perspectiva que eu irei ler com vocês os apontamentos gramscianos, aqui já nos cadernos especiais. O 11 é um caderno especial, e depois comentarei um pouquinho dos miscelâneos também. Na página 32, ali, apontamentos e referências. O que o senhor faria para educar moralmente um papuano? Perguntou um de nossos alunos, muitos anos, ao professor Labriola, numa de suas lições de pedagogia, objetando contra a eficácia da pedagogia. Provisoriamente, respondeu com aspereza à moda de Vickel de Hegel o professor Herbartiano. Provisoriamente, eu faria dele um escravo, e seria a pedagogia adequada à circunstância, deixando para saber se, com seus netos e bisnetos, seria possível começar a usar algo da pedagogia moderna. Aqui o Gramsci traz uma nota, quase uma anedota, para explicar a relação com que nós pretendemos, de certa forma, despertar um aprimoramento, desenvolvimento mais humanístico em algumas pessoas. Ele fala aqui do papuano em relação a uma sociedade que, para os valores modernos, para o que nós chamamos de suprassumo da civilização, apresentam algumas deficiências. Então Gramsci conta essa anedota aqui. O que fazer com quem está aquém desse desenvolvimento civilizacional humano? Deixa eu dar um exemplo muito prático. O que fazer para explicar para um indígena ou para uma religião qualquer que não dá mais para casar as meninas com 11 anos, nem estuprá-las? Como que eu vou fazer eles perceberem esses valores que são tão fundamentais para a nossa civilização? E aí o Gramsci apresenta como que a grande maioria tenta agir, né? Eu vou tentar impor os valores, dizer o que é certo, escravizá-los e obrigá-los a me obedecer. Então essa anedota aqui que o Gramsci narra é uma espécie de crítica a toda a pedagogia que tenta se impor de modo autoritário, tenta escravizar o pensamento, porque acredita que esses seres que estão numa cultura mais atrasada, entre aspas, assim, não são capazes de entender plenamente sobre as coisas do mundo. E ali ele começa já, isso é um texto de introdução, aqui ele começa a falar desse caderno 11, apontamentos para uma introdução e um encaminhamento ao estudo da filosofia. Ali no parágrafo 12, ele diz assim: é preciso demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea, isto é,
peculiar a todo mundo. E isso é orgânico no texto gramsciano. Por que todos os homens são filósofos? Porque a partir do momento, importante você ter a definição de Estado aqui na cabeça, de Estado em Gramsci, a partir do momento que o Estado é a soma da sociedade civil com a sociedade política, é fundamental que a sociedade civil ela seja, como ela não é somente os governantes, o Estado é tudo, todo mundo que está votando, as massas, é fundamental que todos os homens, todas as pessoas sejam vistas como filósofas e capazes de pensar e raciocinar. Né? A ideia do Estado gramsciano, a superação do Estado para Gramsci, pressupõe muito da formação das massas e de que elas sejam capazes de raciocinar. Pela própria nota 1 do parágrafo 12, pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham o mesmo modo de pensar e agir. Somos conformistas de algum conformismo, somos sempre homens, massa e homens coletivos. Criticar a própria concepção de mundo significa torná-la unitária e coerente, elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mais evoluído. Aqui é a percepção da dialética, né, que ele retoma lá no materialismo histórico dialético, sobre como é necessário ser capaz de criticar a nossa própria visão do mundo para nos aprimorar. Então, no parágrafo 12 e na nota 1, é importante vocês perceberem a iniciativa gramsciana de propor uma educação de massas no qual o povo seja capaz de perceber a própria realidade, não só perceber a própria realidade, mas de criticá-la para transformá-la, que é a definição de dialética real que nós temos ali no materialismo histórico dialético. A filosofia é a crítica e a superação da religião e do senso comum, né? Então é fundamental desenvolver isso nas pessoas. Uma das maiores debilidades das filosofias imanentistas em geral consiste precisamente em não ter sabido criar uma unidade ideológica entre o baixo e o alto, entre os simples e os intelectuais. Esta debilidade manifesta-se na questão da escola, na medida em que, a partir das filosofias imanentistas, nem mesmo se tentou construir uma concepção que pudesse substituir a religião. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Que ele faz uma crítica a essas filosofias imanentes, que elas são materialistas, elas estão falando acerca do mundo. A filosofia marxista é uma filosofia imanente. Ele critica porque qual que é o sentido de eu desenvolver intelectuais enquanto que a massa fica excluída desse processo? O que adianta eu desenvolver professores e estudantes ali, um ou outro, que são capazes de entender o conceito de alienação, quando a grande maioria da massa não sabe, é alienada, e se alienada ela não percebe a sua própria realidade e defende o próprio sistema. A escola, na visão de Gramsci, tem um poder essencial para desenvolver esse conceito que eu vou trabalhar com vocês, que é o conceito de hegemonia. A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, isto é, aqui é tudo parágrafo 12, tá? Eu li, quando for mudar de parágrafo eu lhes aviso. A consciência política é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. Portanto, também a unidade da teoria e prática não é só um dado mecânico, mas um dever histórico, o que tem na sua fase elementar e primitiva de distinção e de separação, de independência quase instintiva, e progride até a aquisição real de uma aquisição de mundo. Aqui é a mesma coisa que ele estava dizendo. E agora vem o conceito que eu comentei com vocês. O conceito de hegemonia representa um grande progresso filosófico, já que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequada a uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro dos limites ainda restritos. O que significa esse conceito de hegemonia? Quando uma ideia, um modo de pensar, ele de certa maneira, ele atinge toda uma sociedade ali, ele passa a se impor sobre os demais modos de pensar.
Então a hegemonia, nós temos muitos tipos de hegemonias que são exercidas pelo poder político, né? A pessoa vai lá, consegue o controle do Estado, consegue chegar a um cargo de liderança no Estado, mas ele não tem a hegemonia ideológica, ou seja, a população não comprou a ideia dessa liderança, não comprou essa ideia ideológica de quem está no poder. A hegemonia, na perspectiva gramsciana, é esta construção de uma unidade, quando um conceito, naquela ideia da dialética, conceito que bate, que se debate, que se retorce sobre si, quando esse conceito alcança uma difusão. E qual que é a melhor maneira de desenvolver uma hegemonia para que a sociedade civil absorva o Estado, para que exista uma vontade coletiva dessa sociedade civil? É através da educação, através da escola, dos mecanismos de formação que os indivíduos vão se sentir partícipe de um determinado grupo e vão fazer uma unidade intelectual, uma ética coletiva, vão trilhar caminhos que são superiores aos caminhos individuais, aos caminhos limitados. Então, nesse contraponto, nessa formação intelectual, a hegemonia, a sociedade civil, ela tende a ter essa unidade que vai absorvendo todo o Estado. Essa é a ideia de Gramsci de hegemonia. E é fundamental, assim, se você tem a hegemonia ideológica e não tem hegemonia política, você não tem a liderança suficiente, você não tem poder para fazer nada praticamente no Estado. Não existe organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, ou seja, sem o aspecto teórico da ligação teoria e prática, que se distingue completamente em extrato de pessoas especializadas na elaboração conceitual filosófica. Bom, eu preciso comentar isso aqui, ó. Eu creio que não. Nós estamos no Brasil, um Brasil recente de Lula, um Brasil recente de Bolsonaro, e que você vê que parece que há um deslocamento em relação ao Lula petista, que é o presidente, e ao PT antes de chegar ao poder. Há um deslocamento em relação à teoria, aos teóricos. Há muito essa ideia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sem uma ideologia, sem uma diretriz. E aí dá no que dá, né? Dá no que acontece agora. Você vê decisões tomadas no calor das emoções, você vê as pessoas agindo para solucionar problemas imediatos ou para piorá-los em algum momento, mas sem um norte, sem uma concepção hegemônica, sem uma hegemonia nos termos do Gramsci, sem essa construção coletiva que leva em consideração todos os cidadãos. É isso que acontece. A organização sem intelectual, ela tende a ser fadada ao fracasso, ela tende a ficar oscilando ao sabor das emoções. É um Estado que ele é suscetível de qualquer oscilação, qualquer problema que dá, o Estado vai ser arrebatado e o gestor não tem a mínima condição de saber o que está fazendo. Ele apenas é um objeto que age em função do que acontece em seu país. Não é alguém que organiza o Estado a prioristicamente com base em dados reais, com base em uma discussão e uma construção hegemônica. Pode-se dizer que os partidos são elaboradores das novas intelectualidades integrais e totalitárias. O partido ocupa o lugar do novo príncipe. Quando o subalterno se torna dirigente responsável pela atividade econômica da massa, o mecanismo revela-se num certo ponto como um perigo iminente. Opera-se então uma revisão de todo o modo de pensar, já que ocorreu uma modificação no modo social de ser. Os limites e o domínio da força das coisas se restringiram. Por quê? Porque no fundo, se o subalterno era antes uma coisa, hoje não o é mais. Tornou-se uma pessoa histórica, um protagonista. Se ontem era irresponsável, já que era resistente à vontade estranha, hoje sente-se responsável, já que não é mais resistente, mas sim agente e necessariamente ativo empreendedor. Aqui ele está dizendo, no caso de lideranças que antes estavam à margem do poder político e que conseguem ascender politicamente, mas que, se não tiverem uma boa base ideológica, uma boa base política
tenderão a fazer os maiores ultrajes com o governo, né? Não adianta eu falar essa ideia, por exemplo, muito romântica que nós temos hoje. Eu vou votar no fulano porque ele é humilde. Nós confundimos humildade com a ausência de um acervo cultural suficiente para desempenhar determinada função. Então, se você vota em alguém que é humilde, né, entendendo humilde aqui não como uma pessoa não arrogante, mas como alguém que não detém um acervo de informações necessárias, o Gramsci está advertindo que nós temos um perigo iminente. Por quê? Porque essa pessoa não está preparada para o seu papel histórico, para ser o condutor da hegemonia, para ser alguém que vai difundir, que vai modificar as formas de pensar de uma sociedade. Ela vai servir, como eu já tinha falado para vocês, a interesses imediatistas sem se preocupar com a formação da massa. Em grande medida, a tendência é que ela desloca dessa atuação de massa, que a massa fique esquecida e sem essa formação. Então, um cidadão que ele é eleito, que ele nasce na massa, que ele é fruto da hegemonia, que ele é fruto desse produto ideológico ali, quando ele chega numa função de poder, se não tiver esse acervo, se não tiver os partidos políticos fornecendo essa ideologia necessária, ele tenderá ou a fazer as maiores arbitrariedades do mundo ou a deslocar-se progressivamente da própria massa que o elegeu. Artigo 34, a escola em todos os níveis, página 34, a escola em todos os níveis e a igreja são as duas maiores organizações culturais em todos os países, graças ao número de pessoas que utilizam. Aqui sobre o papel que a escola deve ter, sobre a importância que o Gramsci via na escola e na igreja para desenvolver essa hegemonia. Parágrafo 15. É próprio do conceito de ciência, tal como resulta do ensaio popular, que deve ser criticamente destruído. Ele é pura e simplesmente recolhido das ciências naturais, como se essas fossem a única ciência ou a ciência por excelência. Então, o que ele está dizendo aqui? É preciso ter uma ciência humana, é preciso ter uma ciência política que leve em consideração a forma como a sociedade está organizada. Deve ser justo com os adversários, no sentido de que é necessário esforçar-se para compreender o que eles realmente quiseram dizer e não se fixar maliciosamente nos significados superficiais e imediatos de sua expressão. Então, o parágrafo 15 fala que se a hegemonia se constitui, que eu tinha comentado com vocês, dessa capacidade de uma ideologia se impor sobre outras, necessariamente haverá choques ideológicos, choques de posições. O que o Gramsci defende para chegar a uma conclusão, para que a dialética se efetive da melhor forma, dialética formal aqui no caso? Ele defende que quando vamos fazer um debate, temos que ter muito cuidado, conforme acontece hoje no nosso país. A pessoa ataca uma palavra que ela é pronunciada de modo errado, ataca uma posição que não tem nada a ver, tenta desconstruir a pessoa que fala e não o discurso. Para Gramsci, quando alguém fala alguma coisa, eu não vou interpretar no pior sentido possível, visando refutá-lo. Eu vou tentar entender o que ele quis dizer. Porque as palavras, vocês sabem muito bem isso, desde Locke, elas são falhas, elas são generalizações. É preciso eu ver o que o fulano quis dizer e não já interpretar de um modo nocivo uma fala que ele fez, só para que o meu discurso tenha êxito frente ao dele. Será que eu vou atacar, por exemplo, eu lá pensando em sociedade civil, alguém que não é alfabetizado e que pronuncia a palavra lá no seu discurso um problema? Eu vou atacar o problema ou eu vou tentar entender o que esse cidadão, que apesar de não ter uma educação formal, tem uma experiência política bem relevante, tentou me dizer? É isso que o Gramsci está nos advertindo. Chamou-se, parágrafo 16, chamou-se de materialismo toda a doutrina filosófica que excluísse a transcendência do domínio do pensamento e, consequentemente, ganharam de fato tal designação não só o panteísmo e imanentismo, mas também foi chamado de materialismo qualquer atitude prática inspirada no realismo político. Aí ele dá uma definição aqui muito importante no parágrafo 16. Identidade de termos
não significa identidade de conceitos. O que o Gramsci quer dizer? Não é porque o nome é materialismo que todo materialismo significa a mesma coisa. Não é porque o nome é Estado que toda definição de Estado significa a mesma coisa. Como tentaram fazer com ele. Ele e o Marx têm duas perspectivas diferentes de infraestrutura e superestrutura. O que o Gramsci está nos avisando? O materialismo histórico dialético não é esse materialismo que estuda o material, que estuda a vida real para entendê-la, mas é um materialismo que estuda para além das aparências imediatas da vida real. Então eu não vou olhar simplesmente o que acontece, eu vou ver por que acontece. É uma fase quase que transcende ao real. O real não é o que aparece na superestrutura, nos termos de Marx, não é o que aparece como dado, como algo natural. O real é a relação que existe entre as lutas das classes que estão apresentando desse sistema vigente. Logo, o materialismo histórico dialético implica perceber o que nós percebemos na imanência, pelos nossos sentidos, mas sempre uma percepção que não aceita as coisas como elas são. Eu não sei se vocês lembram, assim, materialismo e histórico. Aqui me fala em perceber as coisas do mundo, mas só que tem um outro termo que às vezes as pessoas esquecem na hora de entender o materialismo histórico dialético, que é o dialético. O que é o dialético? E aqui já não é a dialética formal que eu estava falando com vocês, é a dialética à moda hegeliana. O que é a dialética? A dialética, a rigor, numa imagem aqui a título de explicação, é como se fosse uma espiral, um conceito que dobra sobre si. Então, para a dialética materialista, quando eu olho a situação de um Estado, de um direito, como o mundo está organizado, eu nego aquilo como real, eu desacredito daquilo, desconstruo aquilo até entender como ele foi construído. Aí, quando eu vejo como ele foi construído, eu dou a definição do que ele é. Né? Então, o materialismo histórico dialético é esse processo, sim, de aprender o real, mas não aprendendo esse real da forma que ele se apresenta imediatamente aos sentidos, mas aprendendo-o, desconstruindo para reconstruir, entendendo as forças e os interesses que fazem parte dessa reconstrução, deste modelo que me é apresentado. Na próxima aula eu continuarei falando, eu já peço perdão por esses textos de Gramsci, eles são bem densos mesmo, mas eu pretendo oferecer aqui um conteúdo quase totalizante da obra do autor.